Você às vezes se sente ansioso, com medo ou estressado? Às vezes sente tudo isso e não sabe diferenciar uma coisa da outra? Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai conversar um pouco sobre esses assuntos. Eu sou Andresa Gimenez, fisioterapeuta e terapeuta, especialista em psicossomática. E eu tô aqui para a gente desenvolver o seu autoconhecimento. Então, vamos lá? O que acontece? A reação de estresse é um mecanismo normal no nosso corpo. Nós vamos sentir estresse, tá? Isso faz parte da nossa sobrevivência. Diante de uma situação de perigo, o seu corpo se prepara para você se defender de alguma forma, né? Então, diante de uma situação que seja difícil, né, para você, onde você se sinta ameaçado, o seu corpo vai gerar uma descarga hormonal te preparando para lutar ou fugir. Então, assim, existe uma série de reações químicas que acontecem dentro do seu corpo, colocando você pronto para tomar essa decisão. E muitas vezes, o que tem acontecido na nossa sociedade? Existem muitos estímulos que fazem isso. A gente se sente muito ameaçado, mas não necessariamente tomamos uma decisão. Porém, o seu corpo fica com aquela descarga toda. Você nem luta e nem foge. Porém, o seu corpo está todo pronto para isso. Se isso acontece eventualmente, ok, não tem problema nenhum. Mas é o que eu falo, tudo que é em excesso vai causar algum dano. Se toda hora isso está acontecendo para você, isso vai causar um mal para você, vai causar algum mal-estar. Por quê? Porque toda hora você está colocando o seu corpo sob os efeitos da adrenalina, colocando ele nessa situação de estresse, né? Com o passar do tempo, os sintomas começam a se manifestar. E aí o que acontece? Dentro desse mecanismo, que é um mecanismo fisiológico, químico, que seu corpo está reagindo, existe também as reações emocionais envolvidas a isso. Então, muitas vezes, você pode, né, desde a sua infância, durante a sua vida, ter desenvolvido um quadro de medo, um quadro de ansiedade, deixou essa porta aberta aí dentro da tua história, e que com esse mecanismo repetitivo de estresse, ou quando você se sente ansioso, ou quando você sente medo, você aciona esse mecanismo de estresse. Então a gente tem as duas possibilidades: ou um estímulo fora vai gerar essas sensações em você, essas emoções, medo e ansiedade, ou você mesmo sente medo e ansiedade e atua, faz acontecer um mecanismo de estresse. Por quê? Porque você percebe uma ameaça para você, você reage diante de uma situação como ameaçadora para você. Então, o que nós temos? O medo. A gente evidencia algo que é mesmo real. Por exemplo, você está atravessando numa faixa de pedestres e vem um carro muito rápido. É uma evidência, um medo que você tem, que você pode não sobreviver àquela situação. E aí o que acontece? O seu corpo é alertado. E aí você pode ter uma reação rápida, que nesse caso seria correr. E aí o carro não atropela você. Ótimo, maravilhoso, é para isso que serve o mecanismo de estresse. Porém, quando você é uma pessoa ansiosa, você identifica um medo antes que ele se manifeste. Por exemplo, se você já passou por uma situação que você sofreu um acidente de carro, aquela situação fica em você, fica na sua memória, e aí quando você vai programar uma viagem de carro, você pode startar esse medo, você pode startar essa ansiedade dentro de você, e você visualiza que existe um perigo real de sofrer um acidente de novo. E aí você gera um mecanismo de estresse. Dependendo do grau, você nem consegue realmente fazer a viagem, né? Isso é um exemplo. Um outro exemplo seria, por exemplo, você se sentir ansioso porque você tem que cumprir metas no seu trabalho. E aí você tem um prazo, seu chefe te exige, você tem um medo, né, por trás disso, de uma incapacidade, de uma inutilidade. Por quê? Porque a ansiedade e o medo, eles envolvem questões mais profundas, né, da nossa própria existência. Vai envolver uma preocupação excessiva, vai envolver uma necessidade de agradar o outro muito grande, pode envolver também um sentido de perda da sua existência, você não sabe muito bem o que você precisa fazer. Então, nesse caso, por exemplo, que você é sobrecarregado pelo seu chefe, e isso não acontece uma vez só, acontece sempre, você começa a
toda hora ficar ansioso e manifestar esse mecanismo de estresse no seu corpo. E você descarrega todos esses hormônios. Então, o que tem acontecido muito é que a nossa rotina, a nossa vida, né, o que nós estamos vivendo hoje em dia, está trazendo muito à tona essa ansiedade, está trazendo muito à tona esse medo, né? São características que já existiam em você e que agora estão cada vez mais aguçadas. Então, o que a gente pode fazer um pouco para reverter isso? É importante que você procure realmente, se está demais para você, se está acontecendo muito, um processo de terapia, para que você possa realmente tentar desfazer isso dentro de você. Isso pode ser realmente com um psicólogo ou pode ser com um tipo de terapia corporal, como é o trabalho também que eu faço, né? Existem vários mecanismos que podem te ajudar a minimizar essa sensação. Muitas pessoas ficam muito bem com massagem, por exemplo, né? Então, existem várias possibilidades da gente estar resolvendo essa questão, né? Existem profissionais que podem estar te ajudando. Por quê? Porque a gente tem que ir fundo nessas questões que startam a tua ansiedade, tá? E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente pode estar fazendo para melhorar. Se você está achando esse vídeo bacana, esse conteúdo bom, se você conhece alguém que está sofrendo de ansiedade, estresse, né, e medo, você pode compartilhar esse vídeo. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar seu joinha, pedir para as pessoas se inscreverem, porque me ajuda muito no canal, tá? Então, assim, vamos pensar, você está numa situação de ansiedade, você está numa situação de estresse, o que você pode fazer? Primeiro, identifica o que starta isso, o que faz isso começar. Eu me sinto ansioso quando vem um monte de gente falar comigo. Eu me sinto com medo de sair na rua, né? Uma fobia social. Eu sinto ansiedade quando eu penso nos problemas dos meus filhos. Enfim, quais são os motivos que te deixam nessa situação de estresse? O que faz você ficar nessa situação de estresse? Falta de dinheiro? Falta de saúde, né? Enfim, escreve isso para você entrar em contato. O primeiro passo é entrar em contato com o que faz você ficar ansioso. Isso é muito importante, tá? Para que você comece um processo de aceitação. Segundo, identifica no seu corpo o que está acontecendo. Eu sinto tal sensação no meu corpo. Ok, então identifica essa sensação e começa a perceber que toda vez que você starta uma sensação de ansiedade, de estresse ou medo em você, você começa por esse sintoma. Então, quando ele começar, o que você vai fazer? Eu identifico que eu já estou entrando nesse processo e através da minha mente, através do meu controle, eu vou tentar segurar isso. Como? Ou você muda o seu foco, né? Ou você vai procurar alguma outra coisa para fazer para te distrair, ou você vai respirar e aí através da tua respiração, né? Aqui no canal tem várias respirações, procura uma que você se identifique e através da sua respiração você vai buscar um autocontrole, tá? O que acontece? Quando você faz vários mecanismos de estresse, o seu corpo entra num estado de contratura, né? Você vai ficando cada vez mais rígido, porque o seu corpo se prepara para lutar ou fugir e você não faz nada, então toda a sua musculatura enrijece. O que você precisa fazer? Relaxar a sua musculatura. Aqui no canal também tem uma meditação de relaxamento corporal que é muito bacana para você fazer. E aí o que acontece? Tudo isso, gente, não é para fazer só uma vez, é para fazer hoje, amanhã e depois, né? O processo de transformação é hoje, amanhã e depois. Se você sente o estresse, se você sente ansiedade, não é porque ele aconteceu uma vez na sua vida, concorda? Então, assim, para você transformar isso, para você modificar, você precisa fazer também um processo de continuidade para você tirar essa memória que foi implantada em você, tá? Então, assim, existem alguns passos que podem ser feitos, começa aqui algumas dicas para vocês. Acesse esses vídeos que eu tô falando, eu vou colocar no card aqui em cima, é só você apertar, ou no final do vídeo você já entra nesses processos que eu te falei da respiração e da meditação. Por quê? Porque você pode controlar, porque você é capaz de se relacionar com esses sintomas, se relacionar com essa ansiedade, com seu medo e achar uma alternativa para quebrar esse seu mecanismo de estresse, tá bem?
Qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui no comentário que eu tento te ajudar ainda mais, tá bom? Eu tô aqui para isso, é o meu propósito, é a minha missão, ajudar você. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma na sua vida, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão, namastê, do meu coração pro coração de vocês. Um beijo.